Fala, investidores, seja bem-vindo aqui ao canal Martins Invest. Hoje aí eu estou com novidade para vocês aí, um assunto que ninguém comenta mais, né, mas que se perpetua até hoje, sobre a hiperinflação, né? Esse conteúdo hoje é basicamente para você aí que está iniciando aí, quer saber o que é a inflação, o que se comporta nela, como ela funciona, né? E por que teve essa tal de hiperinflação lá desde 1985, se estendeu ali por 1993, né, ela foi encerrada em 1994 com o Plano Real, que salvou o país aí da situação dessa hiperinflação. Se ela pode voltar de novo, o que é que pode acontecer e por que ela aconteceu. Então a gente vai trazer esse assunto aqui hoje, fica aí, porque vai ser ótimo para você que está investindo e quer saber mais, e para você que já investe também, não pesquisou muito sobre essa hiperinflação lá dos anos atrás, vou trazer aqui, de uma certa forma, o conteúdo para você, bem didático aqui, para que você entenda o mais prático possível. Mas antes disso, vai fortalecendo aí, se inscrevendo aqui no canal, deixando sempre aquele likezinho maroto, para que a gente possa estar trazendo sempre novidades e conteúdo como esse aqui para você no canal Martins Invest. Vamos ao assunto, vamos deixar de enrolação. Gente, tudo começou em 1985. Sobre a hiperinflação que veio corroendo todos os valores, né, em dinheiro. Naquela época a moeda lá era cruzeiro, foi mudando para cruzado, depois veio o cruzeiro real, né, que se estabeleceu aí só entre o ano de 2 a 1993, né, foi de junho para julho, de julho para junho do outro ano. Então só se segurou aí o cruzeiro real em um ano, mas antes disso já veio a troca de várias moedas. Tô com elas aqui, ó. Algumas delas, a maioria aqui é tudo cruzeiro, né? Então teve o cruzeiro real, então foi mudado para cruzado, aí depois voltou para cruzeiro real novamente, depois foi fazendo essa troca de moeda e o país foi praticamente perdendo foco sobre o seu controle emocional da inflação, né? Que se tornou a hiperinflação. Hoje a gente está na inflação, mas se não tivermos cuidado, ela pode realmente se tornar hiperinflação novamente. Então não é diferente hoje no real, em 2025 também vem se corroendo ao longo do tempo se a gente não tiver cuidado. Nessa época aqui, gente, muitas pessoas não entendiam o que era inflação, não tinha entendimento de investimento, conhecimento de investir. Então o país nunca instruiu as pessoas, né, tanto nas escolas como o governo mesmo, nunca teve essa questão. Até nos dias de hoje, né, a gente não vê escola falando aí sobre a economia do país, sobre inflação, sobre valorizar o seu dinheiro, sobre investimento. Seria muito bom se eu tivesse aprendido isso lá atrás também, meus pais também, eu poderia estar aqui também hoje com outra visão, como eu tenho hoje, né? Agradeço muito a Deus por estar aprendendo sobre isso e poder estar trazendo aqui também para as pessoas que querem aprender diretamente aqui do canal, isso é muito importante. E vamos aprofundar mais ainda sobre o assunto. Nessa época aí, gente, vou mostrar aqui algumas fotos para vocês, como era a situação aí na época o pessoal no supermercado, vocês podem ver aí, né? Tem aí pessoas que, funcionários, etiquetavam ali os preços ali em horas, a inflação ela mudava, os produtos mudavam de preço em horas, como você pode ver aí. A briga na prateleira para as pessoas ali conseguir pegar o seu produto, né? Porque pessoas queriam levar mais do que o outro e a desigualdade era tão grande, gente, a desigualdade social, por conta que pessoas que tinham pouco dinheiro não conseguiam encher sua despensa. E as pessoas que tinham mais dinheiro naquela época conseguiam encher suas despensas. Justamente por conta disso, por não ter um conhecimento sobre investir o seu dinheiro, né? Porque pessoas ali que investiam na poupança, na época era o único rendimento que existia, né, mais forte, na época ali em tesouros direto, tesouro do governo, na época investia ali em moedas estrangeiras. Então isso facilitava para essas pessoas que tinham esse entendimento. E a desigualdade surgia justamente para isso. Poucas pessoas que não tinham esse conhecimento, pessoas que ganhavam salário daquela época muito baixíssimo, né? E aí modificava muito essa desigualdade, né, de pessoas querer ser mais poderosas do que a outra. Então muitos começaram a passar dificuldade, alguém que tinha uma situação mais ou menos na média ali começou a ficar pobre também. Então isso veio, essa turbulência no país naquela época ali, né? Finalizou, graças a Deus, em 1994, com o surgimento do real. Então veja o que pode acontecer com a hiperinflação. Ela pode detonar a vida de qualquer ser humano, pessoas que entram em depressão, pessoas que se suicidou nessa época, famílias que passaram fome, né, desemprego avassalador, empresas que não conseguiam mais manter seus funcionários. Então teve todo esse caos, né? Teve todo esse caos ali nesse tempo e as pessoas não conseguiam mais saber o que fazer e nem o governo, né? Até porque o governo ele tinha que arrumar estratégia, já vinha arrumando estratégia com a mudança de moeda,
né, acrescentando mais zeros ou diminuindo zeros nos valores ali das moedas de cruzeiro, cruzado. E olha, as moedas aqui que eu separei, quer dizer, todas elas aqui são cruzados e cruzeiros, né? Então, para quem tem um conhecimento hoje, para quem não conhece, né, de 2000 para cá, não tem o conhecimento dessas moedas, né, desde 1994. Então, essas moedas eram as que circulavam naquela época, né? Vou estar mostrando aí na tela algumas fotos dessas moedas, você pode estar vendo aí, né? O Cruzeiro Real, que foi o último a ser extinto, né? Ele segurou aí. Então, assim, essas notas que vocês estão vendo aí de Cruzeiro Real, ela foi extinta, né? Ela só durou o Cruzeiro Real praticamente um ano. Ele foi extinto ali, começou ali em 1993 de julho de 93, e ele só durou até 1994. Eu acho que foi ali em meio de junho de 94 foi quando surgiu o Plano Real e entrou em vigor, né? Então aí você já vê que a moeda foi extinta, né? Esses valores aqui passou a não existir mais. Era uma briga decrescente, né? Diminuía zero, aumentava zero, de cruzeiro ia para cruzado, de cruzado ia para cruzeiro real, de cruzeiro real voltava para... E assim sucessivamente, aquela briga porque o governo não estava conseguindo ter controle do que fazer naquele momento ali. Então foi quando veio a luz, no fim do túnel, que libertou o país dessa inflação, dessa hiperinflação para o real, e que foi que salvou aí tanto o país como a população que já não estava aguentando mais, né? Era desemprego, empresas que não tinham como sustentar seus funcionários, salários tinham que ser pagos em 15 dias, prefeituras, governos, porque não tinha como as pessoas comprar para estocar, porque o dinheiro acabava logo, as pessoas queriam comprar logo de uma vez, porque era mudando de preço instante. Então veja como era a vida dessas pessoas lá por meados de 1985. Então, a gente não quer estar passando por isso hoje. E hoje ainda existem muitas pessoas aí que não têm um conhecimento. Eu acredito que 50% da população brasileira ainda não entende o que é ser investidor, o que é começar a investir, né? Muita gente hoje revolucionou sobre investimento por conta que surgiu esses bancos digitais, né, essas caixinhas, esses CDBs aí. As pessoas começaram, sem noção, botar o dinheiro lá e começou a ter juro. Mas não por ter a noção que realmente, se eu colocasse ou fizesse aquele aporte, eu ia começar a ganhar dinheiro com isso. Não. Bota, simplesmente ganha juro, mas nem tem um conhecimento de que pode ganhar mais ainda com CDBs, com tesouros diretos, entendeu? Então, isso é importante que muita gente comece a ter essa visão, né, de investir, para que no futuro não passe por essa dificuldade de perder seu dinheiro para a inflação. Que não existe essa desigualdade, né, mais. Que as pessoas já tenham um conhecimento melhor para o futuro. Que se caso vir aí uma crise dessa novamente, muitas pessoas já estejam ali mais controladas e possam ali se ajudar próprio, né, ter sua própria ajuda, não precisar ali passar dificuldade para comprar seu alimento, para cuidar dos seus filhos. Então, tudo isso aí você já tem que ter esse conhecimento para que o futuro seja melhor para você e para sua família, né? Então, basicamente, tudo isso veio acontecendo lá naquela época, né? Você vê que teve aí pessoas com briga no supermercado, pessoas na porta de empresas de desempregados, tinha momento que o combustível era anunciado ali que ia aumentar em 2 horas, pessoas tinham que sair dos seus locais ali, tivesse numa fila de banco, num supermercado, para ir lá abastecer com os amigos, levar galões para aproveitar aquela oportunidade. Então veja como é que essas pessoas viviam naquela época, gente, né? Hoje não é totalmente diferente. É diferente, mas pode sim acontecer uma hiperinflação? Pode, mas é muito raro hoje. Hoje é muito raro. Mas não quer dizer que o dinheiro possa estar ali sendo deteriorado também, né? Se você lembrar, quando o real surgiu em 1994, ele surgiu com a primeira moedinha dele com valor significativo de 1 centavo. Acho que muita gente nem tem essa moeda mais aí, algum pode ter guardado em casa. A moeda de 1 centavo que ela está aí na tela para você ver. Essa moedinha aí você conseguiria comprar aí umas balinhas ainda, um confeito ali, né? Ela ainda tinha um valor significativo. Hoje ela já não tem, porque ela só deu início ali, o começo do real, praticamente em meio de 2, 3 anos ela desapareceu do planeta. Né? Por quê? Porque simplesmente a inflação corroeu esse valor de 1 centavo. E vem corroendo também a moeda de R$1 que ela está aí. Você lembra que antigamente você comprava 12 pãezinhos com R$1, 1 quilo de açúcar, comprava várias balinhas, refrigerante com uma moeda de R$1. Veja o potencial que tinha essa única moeda que você está vendo aí. Essa moeda também está se desvalorizando a cada dia que passa. Ela pode sim se tornar 1 centavo e sumir também. Como já sumiu o papel, que era muito gasto, né? A cédula de R$1,
muito gasto para o Banco Central do Brasil, e em termos de valor que o real não tinha, para você ter uma noção, eles gastavam mais com o papel, com a fabricação do real em papel, do que com o próprio valor de um real. Né? Então, quer dizer, o real não significava nada para o gasto de quase R$ 3 que ele tinha em uma cédula. Então, para o Banco Central do Brasil, isso não era significativo, então preferiram mais investir nas moedas. E ainda por falta também da falsificação. Né? Então, veja que o real hoje não está nem comprando mais o açúcar, nem os 12 pãozinhos. O real hoje está simplesmente comprando isso aí. Ó. Você compra hoje 5 balinhas, você compra aí 4 pãezinhos aí, dependendo da região. Né? Tem região que você não compra nem 3 mais, compra 2 ou 1 a pulso, dependendo se for o pãozinho francês, né? Como você está vendo ali. Então veja que cada dia mais a inflação vai corroendo o teu valor. Né? E isso vai levando para a vida. São gerações e gerações. Então, quando você começa a ter um conhecimento de investidor, você vê que não é tão difícil burlar a inflação. Né? Acompanhar ela junto com o crescimento dela, o teu dinheiro lá investido, ele está correndo juros. Quanto mais tu pega o teu juro, compra mais ações, fundos imobiliários, investe em renda fixa, teu dinheiro está se valorizando, multiplicando e acompanhando a correção, né, da inflação. Então, você está sendo muito esperto nesse momento aí. Né? Sim, mas e aí? E como é que começa essa inflação e se torna a hiperinflação? A inflação que a gente já tem hoje, né, a inflação normalizada praticamente, né, mas também tem que haver um certo cuidado. E a inflação que aconteceu lá atrás pode acontecer nesses contextos que eu vou te passar agora. Primeiro passo aí é a procura da demanda, né? A procura ali que as pessoas ficam querendo mais, as fábricas fabricam mais, com isso a energia vai gastando mais, combustíveis que aumentam mais, os fretes se tornam mais caros, o alimento aumenta, né? O governo imprime mais dinheiro para suprir essa situação, entendeu? As pessoas começam a pegar mais empréstimo, as pessoas começam a comprar mais, né? As fábricas têm que fabricar mais, contratam mais, então tudo isso vai gerando uma inflação grande que pode se tornar hiperinflação. O governo começa a gastar mais ainda, se endividar mais ainda, tudo isso vira essa bola de neve imensa. Pode acontecer? Pode, se o governo não tiver aí uma precaução, uma cautela em relação a isso. É por isso que existe aí a taxa Selic, para controlar a inflação, para dar uma freada no consumo das pessoas. Quando a taxa Selic aumenta, as pessoas não conseguem mais pegar empréstimo, fazer tanto financiamento, né? E aí dá aquela freada para a inflação se controlar, descer mais, para que aí volte à normalidade um pouco, a taxa Selic cai e as pessoas voltem a ter o seu poder de compra de novo. É por isso que tem esse controle aí, para poder não chegar ao pico de uma inflação maior e a hiperinflação e acontecer toda aquela praticamente tragédia aí, que isso se torna aí praticamente uma guerra brasileira, né, que aconteceu, que as pessoas ali começaram ali a se diferenciar uma com a outra, supermercado ali não conseguiu manter as pessoas, entendeu? Prateleiras vazias. Então, espero que de hoje em diante as coisas vá se normalizando para que não venha estar acontecendo mais isso, né? A ter mais sabedoria hoje, né? A gente hoje tem uma ferramenta mais qualificada, oportunidade melhor de começar a investir, né? A gente hoje tem as rendas fixas aí, tem o tesouro do governo, que já existia naquela época também. Né? Hoje aí a gente só não tem mais poupança, né? A poupança foi onde ganhou o dinheiro de muita gente, né? Enricou muito com esse negócio de poupança, as pessoas não tinham outras alternativas, né, de fazer seus investimentos. Por isso, como eu falei aqui, esses bancos digital veio aí para também aportar mais com essas pessoas, dar mais visão, outra oportunidade, né? LCA, né? LCI, né? CDBs, então veio dando essas oportunidades de pessoas aí, tem mais uma visão de juros, né? E aí também aí as ações, fundos imobiliários, né? Tem 3 tipos aí de investimento para curto prazo, para médio prazo e para longo prazo. Né? Para curto prazo você começa a investir em renda fixa, né? Para médio prazo você consegue investir aí em fundos imobiliários, né? Para longo prazo você faz uma mesclagem de uma carteira, ações, fundos imobiliários, renda fixa, para ter um controle aí, para você ter uma renda extra futuramente, se aposentar. Então, hoje as oportunidades são muito grandes, né? As portas se abriram mais, né? Mas mesmo assim ainda tem muitas pessoas que não têm entendimento de investimento. Justamente hoje também aqui no canal Martins Invest a gente faz essa oportunidade, traz esse conteúdo aqui para que pessoas também possam estar aprendendo junto com a gente aqui, né? Que está aí também desenvolvendo conhecimento, já venham investindo aí, já vai fazer 1 ano e pouco. Então,
todos nós aqui ainda estamos aprendendo junto, mas eu sempre na caminhada, antes de começar a investir, eu já vinha estudando bastante sobre economia, sobre investimento, sobre ações, sobre fundos, sobre renda fixa, para poder eu chegar ao ponto de começar a aplicar o meu dinheiro. Mas antes disso eu já vinha fazendo umas reservas de emergência para quem está começando. Então, assim, o importante disso é começar. E começar a ter conhecimento sobre a inflação. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente se protege disso? Justamente investindo, procurando as melhores qualidades de investimento. Né? Hoje a taxa Selic está a 15%, aí a renda fixa são favoráveis, porque as rendas fixas aí, ela nos ajuda em relação com a taxa desse nível. Fundos imobiliários e ações também, você sabendo estudar, né? Pesquisar, saber ali qual é o mais seguro para você. Esses contextos faz com que a gente drible a inflação, né? E que também nós não sofra tanto com o impacto, né? Tem algumas imagens aqui que você pode estar vendo com o lançamento do real, né? Na época do Fernando Henrique Cardoso, vem mostrando aí as moedas, né? Você vê isso com as cédulas na mão. Então, isso aí foi a maior vitória do país, que tirou o país dessa situação, né? Uma emergência necessitada, muito grande, e os governantes conseguiram driblar essa inflação aí, fazer com que o país saísse dessa situação. Né? E hoje não pode ser diferente se a gente não tomar precaução, e o governo também, como eu venho falando. Tem que ter uma visão maior. Né? As pessoas têm que começar a entender que a maior porta da esperança, vamos dizer assim, são os investimentos. Então a gente tem que pensar aí, para quem não tem conhecimento sobre investimento, procurar alternativas de começar a dar os primeiros passos e a investir. Né? Porque se essa inflação ela passa do patamar e do teto dela, já assusta e a gente já começa aí a ter uma certa preocupação. E a gente investindo não, a gente começa a acompanhar ela junto. Né? Se o meu real hoje, eu estou aqui com uma cédula de R$2, se o meu real hoje ele for desvalorizando, eu vou acompanhando a inflação para que esses R$2 aqui, lá na minha conta, nos meus investimentos, ele vá se valorizando, decorrer com a inflação. Não eu pegar ele e colocar embaixo de um colchão ou na poupança, né, e ele desvalorizar rapidamente. Eu acompanhando lá com meus investimentos, eu estou analisando tudo e eu estou tendo uma valorização do meu dinheiro. Por que isso acontece, Adriano? Porque simplesmente com os meus valores lá aportados e investidos em ações e fundos imobiliários e na renda fixa, eu vou conseguir ter juros. E os juros é que me salva da inflação. Enquanto esse dinheiro ele se desaparece ali embaixo do meu colchão, eu consigo ali aportar mais, cada vez mais que os meus valores vão me pagando, eu vou comprando mais, eu vou investindo mais e ele vai se valorizando ao longo do tempo. Então quer dizer que quando eu chegar a um nível do que eu quero gastar para 2030, 2035, o meu valor ele não esteja tão desvalorizado como poderia estar esse dinheiro guardado embaixo de um colchão. Então isso é uma visão que a gente tem que ter sobre investimento e sobre conseguir driblar a inflação, para que a gente não passe a situação que aquelas pessoas de 1985 a 1993 passou. Então, gente, esse vídeo ele foi especificamente feito dessa forma, né, com a maior praticidade possível, né, com uma maior didática, com um resumo, né, significativo, para não ficar um vídeo tão longo, para que vocês possam entender o que pode acontecer com o seu dinheiro se você não começar a ter a visão hoje de se tornar um investidor. Então, o que a gente traz hoje aqui no canal é sobre isso. Se você gostou desse conteúdo, vai comentando aqui, nos conta aí como é que você está fazendo aí para o teu dinheiro se valorizar ao longo do tempo, né? Vai comentando aqui embaixo para mais vídeo, qual tipo de vídeo você quer aí, o que você quer que a gente possa estar gravando e trazendo para você aqui no canal Martins Invest. Qual o seu interesse de saber mais, que tipo de visão você quer ter sobre investimento. Comenta aí. E não se esquece, vai se inscrevendo, deixando o teu like para reforçar aqui o canal cada vez mais.